Operação Proteção Integral 2, que visa combater crimes cibernéticos que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Foram cumpridos simultaneamente 129 mandados de busca e apreensão e 8 mandados de prisão preventiva em todas as unidades da Federação, com foco na identificação e na prisão de abusadores sexuais de crianças e adolescentes. O delegado da Polícia Federal, Tiago de Figueiredo Rodrigues, está aqui hoje para dar mais detalhes dessa operação. E quem está comigo aqui sempre, que é nosso parceiro aqui do Boletim Metrópolis, é nosso colunista do Metrópolis, do portal, Fábio Serapião. Muito boa tarde, Serapião. Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Neila. A gente está aqui com o Dr. Tiago. Dr. Tiago, obrigado. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco o que é essa operação, qual é o foco dela e o que a Polícia Federal, qual é o papel da Polícia Federal nessa operação de hoje. A Operação Nacional Proteção Integral é mais uma operação da Polícia Federal, dessa vez feita em parceria com as polícias civis de 13 estados e que visa levar à justiça, investigar sujeitos que estão cometendo crimes cibernéticos relacionados ao abuso sexual infanto-juvenil. Nessa operação foram feitas, até o momento, 45 prisões em flagrante, o que quer dizer que, dentre esses 129 mandados, haviam 45 sujeitos que estavam no momento da ação policial, no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, na posse e armazenando esse tipo de material. Esse crime, para caracterizar o flagrante, é porque ele estava armazenando? Ele poderia estar armazenando no momento da ação policial ou compartilhando. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê uma série de delitos que relacionados ao abuso sexual infantil e que são cometidos por meio da internet. Então, a ação da Polícia Federal, em colaboração, em conjunto com as polícias civis, visa pegar esses sujeitos que utilizam a internet para cometer crimes que violam a dignidade sexual de crianças e de adolescentes. Entendi. A Polícia Federal ela tem uma direção, né, específica para crime cibernético. O senhor faz parte de uma coordenação específica dentro dessa direção que trata de crime cibernético relacionado ao abuso de crianças, é isso? É isso. E como que se deu o trabalho? Como que foi identificado esses casos específicos que são alvos hoje? Como que se dá essa parceria com as polícias estaduais? Como que a Polícia Federal escolheu nessa segunda fase? Creio que na primeira já foram vários outros casos. Como que nessa segunda fase a Polícia Federal escolheu aí esses casos para atuar? Serapião, a Polícia Federal atua diariamente no combate a esses delitos. E a segunda fase dessa Operação Nacional Proteção Integral 2, ela demonstra que o trabalho não se encerrou na Operação 1. A verdade é que, dentre todas as áreas da Polícia Federal, hoje a área que mais cumpre mandados de busca e apreensão é a área de abuso sexual infanto-juvenil. Nós temos, em 2024, uma média de 4 a 5 mandados cumpridos por dia útil em todas as regiões do Brasil, para mostrar tamanho o nosso compromisso e tamanho a necessidade de atuar junto a esses criminosos que acreditam que a internet é uma terra sem lei, acreditam que, se valendo desse suposto anonimato que o meio cibernético proporciona a ele vai poder cometer crimes seríssimos, gravíssimos e que violam tão gravemente a infância, que violam a dignidade sexual dessas crianças e que geram efeitos que perduram por muito tempo. Então, essa segunda fase vem para demonstrar que o nosso trabalho é necessário e que nós precisamos continuar com esse empenho, dessa vez com a parceria das polícias civis, que são imprescindíveis no nosso trabalho para poder nos ajudar a chegar cada vez mais perto desses criminosos que estão alimentando uma rede. Na verdade, é que existe uma rede, porque existem os crimes de armazenamento, os crimes de compartilhamento, de venda, e também tem os crimes de produção. Tem aqueles sujeitos que estão abusando fisicamente de crianças e de adolescentes e estão fazendo essa máquina girar. Então, proporcionando que haja cada vez mais materiais na rede. O senhor falou aí da questão do anonimato, né? Muitas pessoas praticam esses crimes por meio cibernéticos achando que nunca vão ser encontrados. Isso também em outros tipos de crime, né? O recado que a Polícia Federal quer dar é que não existe anonimato para isso, que é possível chegar. E dentro dessa pergunta eu gostaria de incluir uma outra, falando das dificuldades também, né? Os crimes cibernéticos também colocam algumas dificuldades para a investigação. Queria que o senhor respondesse isso, da questão do anonimato, se a polícia consegue chegar em tudo, e dessas dificuldades aí que são enfrentadas para se investigar esse tipo de crime. Sem dúvida.
a investigação de crimes cibernéticos ela é um pouco mais desafiadora, porque há elementos, a gente precisa contar com a colaboração de provedores, a gente precisa, muitas vezes, de decisões judiciais para poder pautar os próximos passos que a polícia vai adotar, mas certamente não há crime impune, não há nenhum tipo de conduta que não pode ser descoberta, e o que a Polícia Federal faz é justamente isso. Mas é claro que o nosso objetivo é sempre de que o crime não ocorra, de que não haja uma criança em uma situação vulnerável, e por isso que nós batemos tanto na tecla da prevenção, a necessidade de os pais intervirem, a necessidade de os pais supervisionarem o que os filhos estão fazendo no meio cibernético, para que não seja necessário que nós cumpramos esse tipo de mandado, porque quando a gente faz isso, já tem uma família que está impactada, já tem uma vítima, já tem uma situação que se impôs por conta do crime. Então está aí a necessidade dos pais falarem com seus filhos sobre não compartilharem materiais com desconhecidos nas redes sociais, que os pais supervisionem aonde os filhos estão, o que eles estão fazendo, com quem eles estão conversando, quais são as redes sociais que eles têm acesso. Porque muitas vezes o que ocorre é que os pais, por não entenderem muitas vezes do que acontece na internet, entregam o celular na mão do filho e acreditam que eles estão em segurança, porque eles não estão nas ruas. Mas o que as estatísticas nos mostram é que grande parte desses crimes são ocorrem dentro de casa. Então aquela falsa sensação de segurança, meu filho está seguro porque ele está no quarto, essas operações como essa de hoje demonstram que isso não ocorre, porque os crimes cibernéticos estão aí, essas crianças estão sendo vítimas e nós precisamos combatê-los. O senhor falou da importância dos pais de monitorarem os filhos, prestar atenção no que os filhos estão fazendo. Sentiu ali, viu que tem algum indício que está acontecendo alguma coisa errada, como que deve proceder? A Polícia Federal tem seus canais, são as polícias civis. O que o senhor recomenda para um pai que sentiu ali num primeiro momento que tem algo errado? Qual que é a orientação para ele? É isso. A informação primeira que deve ser dada é que os pais precisam abrir um canal de comunicação com seus próprios filhos, para que eles possam reportar quando houver uma situação, um contato indevido, uma conversa inapropriada para aquela idade, ou que a criança se sentiu insegura. Esse é o primeiro momento. Havendo a suspeita ou indício da ocorrência de um crime, os pais devem procurar as autoridades, e aí incluem-se polícias civis, polícias federais, conselho tutelar, todos os órgãos da rede de proteção, para que haja essa intervenção o quanto antes. E a questão dos crimes cibernéticos, eles têm evidências muito, muito céleres, né? As coisas desaparecem, então é preciso que sejam procuradas as autoridades o quanto antes para que as investigações possam iniciar e, havendo a prática de um crime, que a polícia possa dar um encaminhamento adequado e realizar a investigação da forma devida. Duas perguntinhas para finalizar, doutor. Primeiro, a DCyber, que é a diretoria onde está a coordenação, foi criada com o doutor Andrei, logo que assumiu, né? Sim. Então, há uma diretriz da Polícia Federal para atuar contra esses crimes. E o segundo, como é a pena para essas pessoas? Qual é o tipo de pena? Enfim, é uma pena que hoje serve para evitar que se cometa o crime, ou é uma pena que ainda precisa ser aumentada? Como que é o cenário hoje? Tá. A primeira parte da sua pergunta, a Diretoria de Crimes Cibernéticos foi criada em 2023. Antes, essas investigações eram diluídas. Hoje elas estão concentradas e vinculadas a essa coordenação que você mencionou. Então, há sim uma diretriz de enfrentamento a esses crimes de abuso sexual infantil. Em cada uma das capitais do Brasil existe uma delegacia de repressão aos crimes cibernéticos, o que é uma novidade, como você mencionou, que foi criada, dessa criação em 2023. Então, assim, há uma diretriz para que nós enfrentemos esses delitos, e não só os de abuso sexual infantil, mas todos os delitos cometidos no meio cibernético, as fraudes bancárias, os crimes que envolvem alta tecnologia e os crimes de ódio também. Com relação à segunda parte da sua pergunta, que diz respeito... Das penas. Olha, o Brasil a legislação brasileira não é das piores, mas certamente há coisas que podem ser melhoradas, há dispositivos que podem ter uma pena um pouco maior, até para que a gente possa enfrentar esses crimes e lidar com a reincidência, que foi a última parte do que você perguntou. A reincidência nesses delitos é muito grande. Então é preciso que nós tenhamos ferramentas hábeis a combater esses delitos e a permitir que esses sujeitos que estão incorrendo nesses tipos penais possam
não cometê-los, não agredir crianças, não violentar, não violar a dignidade sexual desses sujeitos. Tá bom. Doutor Tiago, obrigado, agradeço o senhor pela presença, estamos à disposição aqui no boletim. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu posso aproveitar e fazer uma perguntinha para o doutor Tiago? Pode. Claro. Doutor Tiago, hoje a gente está falando sobre várias operações da Polícia Federal, muitas delas tratam, de uma forma ou de outra, aí, de crimes cibernéticos, até mesmo na questão do INSS, na questão da operação da PF que foi deflagrada, que tratava, então, da biometria para acesso ao GovBR. Eu queria saber como funciona hoje essa questão cibernética dentro da Polícia Federal. Vocês têm alguma parceria ou é somente essa área cibernética da PF que trabalha nas investigações? Então, a questão dos crimes cibernéticos, nós temos ferramentas para tratamento dos dados massivos, porque essa modalidade delitiva, ela exige que sejam adotadas providências e formas de enfrentamento distintas de um crime físico, que podem ser cometidos em uma dilação de tempo maior do que no crime cibernético. Por exemplo, um abusador sexual pode, de dentro da sua casa, ter várias vítimas as quais ele está violando quase que simultaneamente. Então é preciso que nós tenhamos essas ferramentas, nós dispomos delas para enfrentamento não só dos crimes de abuso sexual infantil, mas também dos crimes de fraude bancária, como você mencionou, dos crimes de alta tecnologia. Então todas essas modalidades delitivas são enfrentadas pela Polícia Federal por meio de ferramentas específicas. Maravilha. Então, eu agradeço muito. Muito obrigada a participação do Dr. Tiago Serapião. Mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente no Boletim. Aguardo você, então, nas próximas matérias. Obrigada, até mais. Bom, e a gente